Eu não achei que eu fosse partir para outras coisas dentro, né, daquilo que a advocacia oferece. E aí eu fui oferecer o meu trabalho. E quando eu vi, eu estava completamente envolvida com a OAB. Porque é isso, o advogado. Você, ora, tá fazendo... A não ser que você tenha uma advocacia extremamente especializada. Ora você está atendendo o homem, depois você está atendendo a mulher, o réu, o autor. Essa paixão pelo órgão de defesa do consumidor, pelo direito do consumidor, me fez aí estudar um pouco mais. E não quer dizer, eu já era advogada, fui me especializar e hoje também sou especialista em direito do consumidor. E a gente passou por momentos difíceis, onde o Poder Judiciário, a princípio, validou muitos desses contratos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Central do Direito. Meu nome é Marcos e hoje vamos mergulhar em uma jornada inspiradora que mostra como a formação em Direito pode abrir caminhos muito além da atuação na área jurídica. Vamos acompanhar a trajetória de uma profissional que dedicou a sua vida à advocacia e ao serviço público. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para nos guiar por essa conversa, trouxemos uma convidada com uma história riquíssima. Convidamos a doutora Maraísa Matos Silveira, advogada especialista em direito penal e do consumidor. Com experiência de 33 anos, atuou ativamente na OAB, na presidência de importantes comissões, atuou como superintendente técnico-legislativo na prefeitura, foi diretora do PROCON por 2 vezes e atualmente é vereadora da cidade de Limeira. Já deu para entender que ela tem muito para compartilhar. Seja muito bem-vinda à Central do Direito, doutora Maraísa. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. É muito bom falar da minha profissão. O direito, a advocacia, deu tudo que eu tenho. E isso não é sobre dinheiro. Ótimo. Doutora, seja muito bem-vinda. Para o pessoal que viu a introdução, já viu que o currículo dela é muito extenso, né? E a minha primeira pergunta já é ligada a isso, doutora. Com a carreira que é um exemplo de diversidade, a doutora pode compartilhar com a gente, com a sua experiência, como o direito ele se mostrou uma área com tantas oportunidades de trabalho diferentes, né? Que a doutora acabou experienciando. E eu nem imaginava que seria dessa forma, porque quando a gente é estudante de direito, quando a gente acaba de se formar, a gente tem aquela paixão pela advocacia. Para mim era da advocacia, realmente do balcão, né, que a gente nem tem mais hoje em dia, né, Pri? Mas que era realmente contencioso. Eu não achei que eu fosse partir para outras coisas dentro, né, daquilo que a advocacia oferece. Mas eu posso dizer que a minha vida ela foi bastante movimentada, a começar pelas áreas que eu atuei e trabalhei. Estava contando aqui nos bastidores para a Priscila, que já fiz júri. Gostava muito do direito penal, foi a minha primeira especialização, né? Trabalhei uns 2, 3 anos só com isso. Gostava realmente demais, mas tinha um professor muito sábio que dizia: o crime não compensa, nem para o criminoso, nem para o advogado. E aí eu vim para o interior, voltei a morar em Limeira, porque eu me formei na cidade de São Paulo. Quando eu vim para Limeira, eu senti todos os preconceitos e a dificuldade, realmente, de continuar no campo do direito penal, uma jovem, recém-formada, numa cidade do interior. Então, os clientes não vinham, né, e a gente também não conseguia cobrar como o nosso trabalho, um júri, por exemplo, merecia ser cobrado, em razão da pouca idade, de ser uma mulher, e aí você vai abrindo o seu leque para as outras áreas. E aí a OAB, quando eu comecei a trabalhar ativamente na OAB, a OAB me levou para a área do direito de família, que eu realmente não tenho nenhuma especialização, mas tenho especialização da vida, gosto demais. E depois, profissionalmente, fui caminhando e traçando aceitando alguns convites que me levaram para o direito do consumidor, que também é uma das grandes paixões da minha vida. Mas eu acho que hoje a gente tem um leque ainda muito maior, né? Sim, nossa, não, a gente vai explorar muito toda essa vivência, né? Nossa audiência, doutora, ela é composta por profissionais da área jurídica, mas também por a nossa audiência ela é diversa no sentido de pessoas que buscam entender mais do direito, né? Com questões técnicas e até questões de oportunidades, né? A gente está lidando aqui com pessoas que estão cogitando fazer o curso de direito, então ou é bem amplo. Estudando também, né? Ou estudantes, né? E aí hoje eu acho que vai ser muito interessante abrir esse leque para que eles entendam que a advocacia tradicional não é o único caminho. Eu acho que sobre isso a gente fala muito em concursos, mas é muito mais amplo que isso e é isso que eu quero muito mais nesse amplo, episódio. E cada vez mais. A minha filha se forma esse ano, já passou na OAB e ela não faz a advocacia que eu fiz. Ela nunca fez a advocacia que eu fiz, a minha vida toda. Então, a gente realmente hoje em dia tem um leque muito grande de oportunidades
Como disse a doutora Priscila, o concurso é uma delas, e eu não havia nem citado isso no início, mas é uma importante, né, possibilidade aí profissional que que a própria carreira de concurso abre um leque muito grande. Um leque municipal, um leque estadual, um leque federal, enfim, você tem diversos cargos que você pode prestar sendo um estudante, um profissional da área de direito, né? Não precisa ser o advogado, alguns pedem apenas que você seja formado na advocacia, outros pedem a experiência profissional, os anos, o exercício da profissão, a carteira da OAB, mas são realmente diversas oportunidades. Hoje a gente tem direito ambiental, direito eleitoral que ferve, que hoje é uma coisa extremamente, né? Os problemas com internet, enfim, o leque realmente é muito grande. Doutora, sempre atuou ativamente na OAB, né? Inclusive presidindo comissões importantes. Eu acho interessante a gente pontuar como essa vivência dentro da OAB moldou essa trajetória e preparou para os desafios que veio depois, né? Especialmente essa vivência dentro da OAB e como isso projetou como uma experiência até para o serviço público em si, numa visão coletiva de atendimento. Quando eu cheguei em Limeira, vou voltar a morar em Limeira, terminei minha faculdade, já me aventurei bastante pela capital, vamos voltar para nossa casa. O primeiro lugar que eu procurei foi a OAB. Na época, o nosso presidente era o Dr. Washington, já falecido. E eu fui oferecer o meu trabalho. E quando eu vi, eu estava completamente envolvida com a OAB. Fui oferecer um trabalho criminal, penal, nas delegacias, enfim, fui colocar, né, o meu currículo à disposição e quando vi, fui aproveitada de outra forma dentro da OAB. E foram 10 anos de comissão de assistência judiciária, entre membro e presidência, é muito tempo. A gente pegou todas as fases, né, até a extinção, quando veio a Defensoria Pública para a cidade de Limeira. Então, a gente tinha aquelas filas gigantescas na porta, nós éramos uma equipe de 10, 15 advogados que fazíamos toda a triagem, todo o atendimento. Depois veio uma reforma, uma alteração no atendimento, que todos os inscritos também faziam o atendimento. E aí ficávamos naquela salinha, cada um na sua mesinha, fazendo o atendimento e a triagem. E aí, dali foram muitas experiências, as experiências pessoais, não só da advocacia, de você primeiro ter a velocidade de conseguir ouvir diversos casos numa manhã só, porque é isso o advogado. Você, ora está fazendo, a não ser que você tenha uma advocacia extremamente especializada. Ora você está atendendo o homem, depois você está atendendo a mulher, o réu, o autor, e lá a gente tinha essa dinâmica que me ajudou muito na advocacia. Entender o problema da pessoa, que leva ela a procurar uma advocacia pública, uma advocacia gratuita também, é muito importante porque nos torna um ser humano melhor. Legal demais. Doutora, eu queria entender como o conhecimento jurídico, né, que a doutora teve foi fundamental para a atuação nos principais cargos, né, no superintendente tecnolegislativa e até, principalmente, como diretora do PROCON 2 vezes, né? Qual a importância desse conhecimento jurídico que a doutora já trouxe? As duas, para ser coordenador do PROCON, diretor do PROCON, o nosso PROCON é vinculado à Fundação PROCON de São Paulo e nós não temos um nome definido, cada prefeitura, cada cidade chama de um nome. Aqui em Limeira a gente costuma usar diretor do PROCON. Para ser diretor do PROCON, a Fundação PROCON não exige que seja advogado, diferentemente da minha outra função na prefeitura, que foi superintendente técnico legislativo, que você tem aí, você precisa ter essa bagagem, né, jurídica no exercício da sua função. Mas eu exerci outra função, que foi ser conciliadora aqui na comarca de Limeira, que também não precisava ser advogada. E eu preciso defender a nossa profissão, né? É lógico que faz toda a diferença, é lógico que é muito importante, mesmo que o cargo não exija, não peça que você tenha esse preparo, mas é evidente que a gente sai na frente. Eu me lembro na época de Sejus que a gente ia fazer uma audiência com todo o respeito a dezenas de profissionais, mas a gente estava começando, a gente estava iniciando as conciliações, era mais fácil para quem tinha uma bagagem de assistir, estar presencialmente, hoje em dia tudo pela internet, nas audiências, participar, fazer uma sustentação oral. Então isso facilitava muito a nossa atuação, o nosso trabalho. Então, evidentemente que isso me ajudou muito, tanto na superintendência legislativa, né, que também me trouxe para a minha função atual uma bagagem muito grande, como para o PROCON. E o PROCON, nessa época de PROCON, que começou em 2001,
A minha primeira atuação no PROCON foi a convite do prefeito Pedrinho Kiel, no ano de 2001. E eu retornei ao PROCON 20 anos depois, em 2021. E essa paixão pelo órgão de defesa do consumidor, pelo direito do consumidor, me fez aí estudar um pouco mais. E não quer dizer, eu já era advogada, fui me especializar e hoje também sou especialista em direito do consumidor. Doutora, um ponto que eu acho muito importante, né, quando nós olhamos essas diversas oportunidades, né, que o advogado pode atuar, e a doutora deixou muito claro já para a gente no início aqui, que essa questão de um interesse público, né, sempre, não vou dizer que te chamou mais atenção, mas teve oportunidades nessa seara e a doutora nunca, sempre abraçou e encarou, né, a situação até do PROCON, onde a doutora disse que se especializou nessa área e aí teve um amplo conhecimento para poder atuar da melhor forma possível ali como diretora. Mas qual é a diferença, na visão da doutora, em defender lá no escritório, né, um único cliente ou a gente falar de um interesse público, né, em órgãos como o PROCON ou a prefeitura? Qual é a diferença assim, da atuação do profissional diante desses dois cenários? Doutora, verdadeiramente, eu acho que o envolvimento do profissional, a paixão pelo que ele faz, o comprometimento, o respeito, ele tem que ser o mesmo em tudo que ele faz, né? Quando a gente, anos e anos atendendo Defensoria Pública, era a mesma coisa atendendo um cliente particular, da mesma forma a gente fazendo um trabalho para a coletividade no PROCON. Em primeiro lugar, uma coisa de extrema importância é você fazer o que ama, né, e fazer o melhor que você pode. Então, é lógico que é muito prazeroso você ganhar uma causa para um cliente e ver a sua alegria individual, ele realizar um sonho pessoal de uma vida toda, você numa ação judicial conseguir restabelecer aí alguma coisa que foi quebrada no meio do caminho, familiar, né, quando você advoga muito no direito da família, patrimonial, enfim. Mas é muito bom também quando você pode ajudar a coletividade. E a coletividade a gente pode ajudar muito no PROCON, especialmente, doutora, com palestras, com um trabalho preventivo. E a gente procurou sempre fazer isso no PROCON. Eu, quando assumi o PROCON de Limeira, trouxe para o nosso trabalho corriqueiro do cotidiano, atender os grupos de terceira idade. E ali a gente atendia a coletividade de pessoas que estão vulneráveis a uma situação hoje de internet, na relação de consumo bem fragilizadas, porque elas não conseguem acompanhar a velocidade com que as coisas hoje, a modernidade acontece. E foi muito importante. Como coletividade, para mim, eu acho que foi um dos meus maiores trabalhos dentro do PROCON, atender esses jovens de terceira idade tão vulneráveis aos golpes da internet, especialmente, que acabam levando eles a caírem em golpes de relação de consumo. Nossa, acho demais essa estratégia de atuar no preventivo, no PROCON, né? Quando você vê, depois que o problema já aconteceu, é outro tipo de trabalho, né? E muito mais difícil. Muito mais difícil. E a gente passou por isso no PROCON. Empréstimo consignado. No início, eles perdiam, a gente perdia ação judicial. A gente, quando eu digo a gente, é que eu estou me colocando no lugar deles, porque a gente, PROCON, não fazia ação judicial, a gente faz a parte administrativa. Mas eles perdiam a ação, porque aí o juiz via a foto dele confirmando o contrato, a foto do RG, do CPF, e aí dava validade àquele contrato de financiamento, por exemplo. Então, no começo, foi muito triste. E ele mandava uma foto, ele mandava foto do documento, porque aquele idoso achava que estava fazendo uma prova de vida, senão não receberia mais o INSS, o benefício. Ele achava que estava respondendo um cadastro da Secretaria da Saúde sobre vacinação. Tinha a menor ideia. E as abordagens, elas são dos temas mais variados. Né? E aí ele acabava fazendo empréstimo, era o que a gente mais via nos grupos de terceira idade. E a gente passou por momentos difíceis, onde o Poder Judiciário, a princípio, validou muitos desses contratos. E aí é um trabalho de PROCON, é um trabalho dos advogados nos escritórios, é um trabalho de formiguinha, e discutindo e trazendo elementos novos, e achando ali um nexo de causalidade com o banco, para culpá-lo também, quando há um golpe propriamente dito, que aí os tribunais, os juízes, graças a Deus, têm modificado muito a forma de julgar ações como essa. Mas o trabalho preventivo
com certeza ele foi de muita importância para a nossa cidade de Limeira. Limeira despencou, eu não vou me lembrar de números na época, mas Limeira, com esse trabalho preventivo, diminuiu dentro do estado de São Paulo o índice de idosos caindo nos golpes contra as relações de consumo. Parabéns, doutora. Essa fase da vida precisa de todo o nosso cuidado, né? Com certeza. Doutora, na sua trajetória, eu queria entender o momento que a doutora considera que foi a virada de chave. Um momento que teve uma decisão, um projeto que realmente mudou o caminho das coisas para onde estava indo. E a doutora falou, nossa, vou aproveitar uma oportunidade totalmente diferente ou mudar o caminho ali. Qual foi esse momento chave para a doutora? Eu fui feliz sempre em tudo que eu fiz na advocacia. E passei muitas dificuldades. Deixar um abraço aqui para a doutora Márcia Crispim, uma parceira de trabalho, e a gente lembrava, Márcia, o fórum está em greve, e ficava 6 meses, e agora o que a gente vai fazer? Mas eu vou voltar no que eu disse no início, quando você ama o que você faz, tudo isso, ele fica pequeno, perto das alegrias que a advocacia me trouxe. Eu não consigo me lembrar, porque quem fala em férias forense achando, nossa, que legal que a gente tem férias forense. Mas a gente não teve férias forense durante muitos e muitos anos. Então, eu me lembro que a gente não tinha férias. A gente não saía de férias com a família. E quando saía, eu ainda advogava no crime, na Defensoria Pública, ganhava no final do processo R$800, mas tinha um juiz de Limeira, que eu não vou falar o nome, ele acha que ele não gostava de Réveillon, ele marcava todas as audiências dia 2 ou dia 3 de janeiro. Mas tudo isso hoje eu lembro com muita felicidade. Então, é difícil eu te dizer qual chave eu virei para mudar a minha vida profissional, porque todas elas foram extremamente importantes. O que eu percebo, talvez, para minha mudança agora radicalmente, que eu estou deixando a advocacia, provisoriamente, talvez tenha sido um outro chamado, uma outra fase da minha vida, né? Depois de 33 anos, eu acho que estava na hora de fazer coisas novas e poder ajudar as pessoas de outras formas. E que também ser um advogado ajuda muito. Doutora, considerando, né, essa trajetória linda que foi realizada ao longo de 33 anos de profissão, se hoje, né, com a sua experiência, maturidade, a doutora tivesse a possibilidade de voltar lá para aquela profissional que se formou 33 anos atrás e pudesse dar um conselho para ela, com toda essa experiência, qual seria esse conselho? É uma pergunta fácil para mim, porque eu posso dar esse conselho para minha filha que se forma esse ano. Então, eu pego minha bagagem de 33 anos de advocacia e posso responder para ela aquilo que talvez eu tivesse falado e pensado naquela oportunidade. A base, sem sombra de dúvidas, é o amor ao que você faz. E dentro da sua profissão, escolha aquilo que te faz feliz. Você vai passar a grande parte da sua vida trabalhando dentro do seu local de trabalho e lá precisa ser um lugar incrível. Mas a gente também precisa lembrar que a gente tem conta, que a gente paga conta, que a gente come, que a gente gosta de viajar, que a gente gosta de passear. Então, talvez naquela época eu tivesse me preocupado um pouco mais com o lado financeiro. Eu não acho que eu levei a minha carreira jurídica e profissional focada e voltada numa realização financeira que me desse todo o conforto para agora, 33 anos depois, falar assim, nossa, chega, parei, posso parar de trabalhar, posso me aposentar. Não, eu não construí desta forma a minha carreira e talvez eu pedisse para minha filha, nesse momento, ter um pouco mais de atenção a isso, que também é bastante importante. Mas eu vou até, antes da próxima pergunta, eu vou me posicionar como sua amiga. Vamos lá. Eu vejo tanto propósito em tudo que você construiu, que eu super entendo esse conselho, esse ponto de atenção. Porque é de mãe, né? Eu vou arriscar dizer que se fosse para considerar uma advocacia mais lucrativa ou a trajetória que seguiu, eu ainda posso que você seguir a trajetória que seguiu. Mas eu acho válido, não? Eu super concordo, porque é um ponto de atenção, né? Que muitas vezes essa questão de se entregar muito de corpo e alma, verdadeiramente, a algumas causas e alguns projetos e alguns convites, que faz muito sentido de entrega para a sociedade, algo que você sempre foi muito engajado desde que eu te conheço, mas então eu considero esse ponto de atenção. Eu acho ele super válido. Não é nenhuma brincadeira, mas só uma observação que te conhecendo vale muito para a filha. Eu concordo que na minha trajetória, realmente, se eu tivesse que voltar no tempo,
eu teria feito da mesma forma. Mas gostaria que minha filha tivesse um pouco mais essa preocupação. Eu acho que hoje a gente é muito diferente, tudo é muito diferente, né? A preocupação, ela sempre existiu com sobrevivência e tudo mais, mas eu acho que hoje tudo é mais difícil, tudo é mais caro e a gente quer mais coisas, a gente vive num mundo de muitas informações, internet, conectado o tempo todo, vendo as coisas acontecerem na vida das pessoas de uma forma maravilhosa, e a gente quer também ter uma vida parecida, e isso custa dinheiro. Com certeza. Doutora, ainda nesse campo de opinião pessoal, né? Queria que a doutora compartilhasse mais como enxerga o direito. Como a doutora enxerga o direito não só como uma profissão em si, mas como a missão, né, que o direito é de serviço à sociedade. E a doutora passou por esses 33 anos de carreira já e ainda inspirou sua filha a seguir a mesma carreira. Então, eu imagino que essa sua visão inspira, né, outras pessoas. Eu tinha um professor, olha, eu lembro bastante dos meus professores, me ensinaram bastante. Eu gostava muito de prestar atenção nas aulas. Eu tinha um professor que dizia que o direito é um curso inspirador e que ele deveria estar, muitas matérias do direito deveriam estar em quase todas as faculdades. A gente tem ainda, a gente vê na área de humanas que muito se fala aí do direito, e eu acho muito importante, porque a gente aprende a construir um respeito pelo próximo, pela dor do próximo, pela causa do próximo. A gente passa a construir uma necessidade de lutar pelo nosso país, pelas coisas, pelas pessoas, pelas causas. Eu acho que aquele sentimento de justiça, ele é muito aguçado durante o curso de Direito. Pelo menos, para mim, foi dessa forma. E isso eu levo para a minha vida toda. E isso eu carrego durante o exercício de tudo aquilo que eu fiz nesses anos todos da minha vida. Então, eu acho que o direito, o estudo do direito, das matérias relacionadas aos princípios básicos da advocacia, te torna um ser humano muito melhor. Então, isso é muito importante para todos nós. O respeito pelo próximo, o respeito pela pátria, o respeito pelo direito, pela igualdade, pela justiça, pela democracia. Acho isso tudo muito importante. Esse senso de justiça é tão importante, né? Dá vontade de que fosse obrigatório todo mundo fazer algumas disciplinas. Né? E a gente fica realmente com isso aguçado dentro da gente. Quando a gente estuda, quando a gente se apaixona por aquilo que a gente faz, não tem como você ser um operador do direito durante tantos anos, apaixonado pela sua profissão, se você não tiver isso dentro do coração. É lógico que existem profissionais e profissionais. Hoje o mundo está muito mudado, outros interesses talvez sejam mais importantes para quem está começando, mas eu tenho certeza que a grande maioria dessas pessoas, se construírem uma vida na advocacia, vão perceber no final de tudo que o que vale é a sua trajetória, é a sua caminhada, é a forma com que você atendeu os seus clientes, é a forma que você impactou na vida das pessoas, é a forma que você contribuiu para a sociedade. É isso que fica. É isso que fica. Doutora, e aí até falando, né, em todo esse trabalho aí de impacto na vida das pessoas, né, atualmente a doutora é vereadora aqui no município de Limeira, com todo esse conhecimento jurídico, toda essa bagagem, né, o que isso impacta hoje no desempenho das suas atividades no Legislativo, doutora? Tudo que eu vivi na advocacia, nesses 33 anos, nas comissões, a gente falou da Comissão de Assistência Judiciária, teve a Comissão do Advogado Amigo, teve a Comissão de Ação Social, minha passagem pela Superintendência Legislativa, minha passagem pelo PROCON, meus anos de advocacia. Tudo isso impacta no que eu escolhi fazer hoje. Mas, mais do que isso, a minha vida pessoal me encaminhou para hoje estar aqui. Eu tenho político na família, meu pai foi um político, foi prefeito da cidade de Limeira, foi deputado estadual 2 vezes, e eu cresci nos bastidores da política. Embora tenha decidido entrar para a política depois da morte dele, muito tempo depois, mais de 10 anos, mas isso já vinha no sangue, já vinha caminhando comigo, que era essa vocação para a política. E a política é uma vocação. É lógico, o direito ajuda por tudo aquilo que eu acabei de falar sobre o direito, e não diria nem que é sobre a advocacia, sobre o direito, sobre o desejo de fazer justiça, de ajudar o próximo, de, enfim, fazer a diferença naquilo que você faz. Eu acho que isso realmente me ajuda hoje. E, evidentemente, doutora, ter o conhecimento das leis, né? Mais fácil de interpretar uma legislação, de construir um projeto de lei, enfim, tudo isso realmente faz a diferença. Mas a gente tem na Câmara Municipal hoje toda uma equipe apropriada, especializada
que pode ajudar o vereador que não tem essa bagagem do curso de Direito, da advocacia, na construção de bons projetos. O que importa é você ter boa vontade, bom coração e bons projetos que vão ajudar muitas pessoas. Isso sim é que faz bastante a diferença. Lindo demais. Doutora, e quando a gente fala... Vamos falar um pouquinho, né, para a nossa audiência aí, porque eu acho que as pessoas, por mais que é um assunto de extrema importância quando a gente fala do poder público e no sentido do trabalho aí da prefeitura, das câmaras municipais, né, até falando aí das câmaras estaduais, federais, enfim, mas aqui trazendo para a nossa conversa a Câmara Municipal, explicar um pouco qual que é a utilidade, né? Porque muitas vezes, e isso eu acho assim, muito triste, a sociedade não sabe o trabalho do vereador, né? Existe a votação, ele entende da importância de colocar um representante lá, mas eu percebo, ao conversar com algumas pessoas, que mal sabe a função do vereador. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente também tratar sobre isso, falar sobre esse assunto. A gente tem, doutora, feito um trabalho muito grande na Câmara Municipal de Limeira, e eu acredito que a gente caminha em todas as cidades para que isso aconteça, de trazer mais, e isso em razão da própria facilidade que a gente tem de acompanhar tudo no mesmo momento que está acontecendo, de forma online, todo mundo ligado, conectado. Mas a gente tem tentado e tem feito um trabalho na Câmara Municipal de Limeira para deixar a população, as pessoas mais habituadas com o nosso trabalho. A gente mesmo faz, toda semana, no meu gabinete, a gente tem um trabalho de toda segunda-feira, antes de começar a sessão. Eu vou para o plenário, faço um videozinho bem rápido, um resuminho do que vai acontecer naquele dia, chamando as pessoas para assistirem a sessão e deixamos o link ali para que a pessoa só clique e automaticamente comece a assistir o que está acontecendo. Mas ainda existe muita... as pessoas estão muito equivocadas ainda. E isso eu digo que não é só a falta de informação, mas em razão do momento político que o Brasil vive, de uma disputa muito grande de direita e esquerda, tudo muito polarizado. Então, as pautas, as discussões, muitas vezes, elas acabam confundindo as pessoas sobre qual é o papel da Câmara Municipal de Limeira, né? Então, começam a jogar e pedir atribuições e comportamento dos vereadores que não são de vereadores, onde a nossa principal função, na verdade, é a fiscalização do legislativo, né? Nós temos a grande parte das legislações municipais para saúde, educação, cultura, enfim, a gente tem as leis, né? É óbvio que a gente precisa sempre acompanhar tudo que vem acontecendo, a velocidade com que as coisas vêm acontecendo, e sempre existe a oportunidade, a janela da gente fazer um protocolo de uma nova legislação, uma nova política pública que construi, que ajude a nossa sociedade. Mas, na verdade, a gente já tem ali as grandes leis. Então, eu vejo, às vezes, uma pessoa falando, nossa, mas esse vereador foi lá e não fez nenhuma lei. Talvez não tenha tido necessidade dentro daquela área que ele trabalha, daquela atuação, porque você pode ficar livre para atuar dentro da área que você quiser, como vereador, mas existem muitos vereadores que se especializam, essa seria uma palavra para a gente usar para a nossa profissão, né? Mas que caminho, que direcionam o seu mandato em determinadas áreas, e aí você, de repente, realmente não tem que fazer tanto projeto, você faz um trabalho mais na rua, você faz um trabalho mais dentro das prefeituras, de fiscalização, de cobrança do Poder Executivo, né? Para que realize, para que que deixe existindo realmente aquela legislação que já existe há um tempo. Então, muitas vezes nós somos cobrados por ações que realmente não são ações dos vereadores, que passa a ter como uma principal atuação a fiscalização do Poder Executivo. Eu resumiria como a principal função do vereador. E acima de qualquer lado partidário, né, a missão é lutar pela população de Limeira, né, acredito? Lutar pela população de Limeira e defender a nossa cidade e cobrar do prefeito, cobrar do executivo, não só fiscalizar, mas cobrar também ações e políticas públicas para que a gente tenha uma cidade cada vez mais desenvolvida, que a gente tenha educação, saúde, né?
Mas tem uma frase que a gente fala muito, a gente usa muito, quem vive no meio da política quem não gostaria, né? Que prefeito não gostaria de ter uma cidade que não tivesse problema de vagas em creche, que não tivesse filas para marcar consulta, agendamento de consultas e cirurgias. Mas a gente caminha, a gente tem trabalhado bastante juntamente com o executivo para construir aí uma cidade melhor para se viver. Excelente. Doutora, eu vou me posicionar porque eu já passei por isso e, sinceramente, o que eu encontrei de apoio dentro da Câmara Municipal muito me agradou e me surpreendeu. Então, acho que é uma oportunidade também, até nesse ponto de orientação para a população, de questões, enfim, que a sociedade possa estar enfrentando e tendo aquilo como um problema, não individual, né, mas um problema social, uma falha mesmo do poder público. É possível ir até a Câmara, procurar os vereadores, conversar sobre isso. Eu falo por experiência própria, né, eu tive uma situação dentro da educação, onde eu procurei a Câmara e eu tive todo o apoio lá, e aí eu pude vivenciar também, se a doutora puder explicar um pouquinho, eu acho que é um momento bem oportuno, que existem comissões dentro da Câmara, né? E essas comissões, elas muitas vezes se debruçam, acho que a doutora deu um exemplo maravilhoso sobre, não é só o legislativo, né? E o quanto essas comissões, elas se dedicam em assuntos e trabalham muito, e eu falo assim, são trabalhos que acabam ficando um pouco invisível perante a sociedade, né? Todos os vereadores precisam estar obrigatoriamente em uma comissão, mas nós estamos em muitas comissões, normalmente em outras comissões. E todas elas estão preparadas para atender as demandas da população. Hoje ela pode fazer o pedido, uma denúncia via site ou juntamente com uma outra comissão. Por exemplo, eu me lembro quando a doutora Priscila precisou da Câmara Municipal, eu estava lá, ela esteve na Comissão de Educação juntamente com um grupo, um time de professoras que trabalhavam naquela ocasião em escolas que prestavam um serviço público, né? E aí nós estamos sempre abertos para isso. Mas além das comissões, onde você pode, nas comissões de direitos humanos, você pode levar algumas causas que precisam passar pela comissão. As comissões estudam, fazem audiência pública, as comissões podem fazer legislações para aquele caso, para aquela causa que foi levada à comissão. Ou a alteração do projeto de lei do Bolsa Creche teve uma alteração em razão dessas reuniões, né, doutora Priscila? Então, quer dizer, nós estamos abertos dentro dessas áreas, depois passa para as demais comissões para que deem os pareceres também. Então, além desse trabalho das comissões, é muito importante contar aqui para quem gostaria de procurar a Câmara, para reivindicar alguma coisa, falar alguma coisa importante para a sociedade, que nós temos também a Tribuna Livre, né, que poucas pessoas sabem, poucas pessoas usam. E o que é a Tribuna Livre? É o seu espaço. Você simplesmente se inscreve pelo site da Câmara Municipal e você vai lá tratar de um assunto importante para a coletividade. Lembrando que a Câmara Municipal de Limeira, assim como o PROCON, trabalha para uma coletividade. É lógico que o PROCON tinha uma alça ali, que é a reclamação propriamente dita, que trabalha para o caso individual da pessoa, mas o objetivo de um órgão de defesa do consumidor, o objetivo de um prefeito, de uma prefeitura, de uma Câmara Municipal, é trabalhar para a coletividade. Então, a gente tem também a Tribuna Livre e vale a pena assistir às sessões para acompanhar as tribunas. As tribunas são extremamente importantes. Diversos temas são debatidos lá, diversos advogados usam a Tribuna Livre para falar de diversos assuntos. Advogados que têm um trabalho específico na área do direito da saúde, no autismo, por exemplo, usa a Tribuna Livre, pede para os vereadores que estudem, que se engajem naquelas causas, em políticas públicas para aquelas crianças, em projetos de lei voltados para aquelas crianças. Então, é muito importante também que a população conheça e utilize da Tribuna Livre. Nossa, excelente exemplo, porque de fato eu tive essa experiência de procurar a comissão, mas agora me lembro, né, por algumas vezes eu fiz o uso da Tribuna Livre. É verdade, uma delas eu te assisti. Sim. Na Comissão de Educação,
você foi antes, eu acho que eu não estava na comissão de educação, eu estava na comissão de direitos humanos, que vocês também passaram por ela. Perfeito, isso E mesmo. a gente ouviu e foi dada continuidade ao trabalho da construção da alteração na lei. Mas depois, ou antes, você usou a Tribuna Livre e eu estava na casa também, eu me recordo. Doutora Priscila sempre muito atuante, sempre muito pronta para se colocar à disposição e à frente daquilo que precisa ser feito. Parabéns. Imagina, muito obrigada. Mas eu me lembro que foi uma experiência muito interessante, muito boa, porque foi um momento, para quem não conhece, nunca presenciou, onde os vereadores estão, né, em sessão e você está ali na tribuna e realmente você tem a atenção de todos eles. É uma experiência muito boa, principalmente para chamar a atenção, porque a doutora falando agora, né, da causa do autismo, enfim, tem tantas outras que a gente vivencia, né? E o que é importante a gente pontuar? São muitas demandas, né? Quando a gente pega um município, são muitas demandas, né? Por mais que a doutora também bem pontuou que alguns gabinetes, né, têm uma causa engajada, mas não é por isso que ele deixa de votar, participar de outras comissões e se envolver em muitas demandas da população. E foi uma experiência muito positiva essa questão de ter um tempo de atenção de todos eles e usar aquele momento para realmente, assim, levar de uma forma estratégica, né, no tempo que tem informações muito pertinentes sobre o que a gente está se posicionando lá. Eu acho que foi uma experiência incrível. Se alguém tem algum assunto, né, e aqui a gente não está falando só da Câmara de Limeira, né, aqui a gente está falando Central do Direito, a nossa audiência é nacional. Essa estrutura que nós estamos compartilhando aqui hoje sobre Câmara Municipal, ela vale para todos os municípios. Então, é muito interessante, né? Muita coisa se constrói a partir daí. Muita coisa se constrói em razão das tribunas, muita coisa se constrói em razão do que é discutido nas comissões. É muito importante que a população participe e a gente tem feito na nossa cidade, espero que as outras prefeituras copiem e façam também. E teremos novidades, não posso dar spoiler agora, mas teremos novidade para que a gente aumente esse vínculo entre a população e a Câmara Municipal, que tenha mais acesso, mais facilidade a todo o nosso trabalho. Isso é muito importante, porque a gente conheça o trabalho do nosso vereador, que a gente vote não só em razão eu sou da extrema direita, eu sou da extrema esquerda, defendendo ou não um candidato à majoritária, mas lembrando que esse vereador vai ficar na minha cidade, cuidar das demandas da minha cidade. Quando eu precisar de ajuda, quando eu precisar de alguma coisa para o meu bairro, para a escola do meu filho, alguma coisa nesse sentido, é essa pessoa que eu tenho que procurar. Então é importante que ele conheça quem o representa na cidade. E é isso que a gente quer fortalecer na Câmara Municipal de Limeira, que as pessoas conheçam seus vereadores e cada vez mais tenham acesso ao nosso trabalho e consigam estar mais próximos do Legislativo. Excelente. Doutora, aqui então a gente pode ter instigado várias pessoas a falar, mas eu reclamo, mas parece que eu não estou fazendo minha parte, né? A pauta, né, os assuntos que serão tratados, eles são divulgados previamente. Então é possível também acompanhar o que vai acontecer na sessão, né? A doutora se posicionou em relação a divulgar ali, né, e deixar muito acessível o link, que é um outro serviço incrível, porque existe a transmissão, mas eu acho que muitas pessoas não saberiam onde buscar, como ter o acesso a essa transmissão. Então, facilitar esse acesso é de grande valor, mas existem também situações onde existe a possibilidade de ter acesso a essa pauta das discussões. Explica pra gente. Para mim, eu fiz já um vídeo sobre isso, porque é a minha função dentro da mesa diretora, eu faço parte da mesa diretora, eu sou a primeira secretária da Câmara Municipal de Limeira. E fiquem sabendo aqui todos aqueles que tiveram interesse de caminhar aí para a vida pública, que se você fizer parte de uma mesa diretora, não pode mais advogar. Tá? Então, eu estava já pronta para que chegasse esse momento da minha carreira. A gente está falando aqui de ser advogado, 33 anos de profissão, não quer dizer que eu parei, mas nesse momento eu não estou advogando porque faço parte da mesa diretora. Então, a gente primeiro, a pauta é feita na sexta-feira. O presidente tem ali uma relação de todos os projetos de lei que já tramitaram pela casa, que já estão prontos para a pauta.
E ele escolhe de acordo com o que os vereadores pedem, a necessidade daquele mês, um mês importante para que se fale sobre isso, vote esse ou aquele projeto. O executivo também pede que os projetos do executivo toda semana estão em pauta. Então, na sexta-feira é feita a pauta para que a gente vote na segunda. E a pauta fica disponível realmente no sistema. E depois a gente tem também os requerimentos. Essa é a parte mais... Parece que não, vai votar os projetos de lei, mas a parte mais animada da sessão é a primeira parte, onde a gente nem fala dos projetos de lei, onde a gente fala da cidade. É muito interessante assistir. E aí, Mara, o que vocês vão falar? Não dá para te contar. São vários vereadores que fazem vários requerimentos. De repente, o primeiro requerimento do primeiro vereador pegou fogo e ficou 1h30 falando daquilo. Às vezes a gente consegue passar uma sessão inteira e falar todos os requerimentos de uma forma mais suave, de uma coisa mais leve, e aí acaba terminando os requerimentos daquele dia. Então é difícil, porque todos os temas são abordados. Nessa primeira fase da sessão, todos os temas são abordados. Saúde, educação, zeladoria da cidade de Limeira, segurança pública, são os requerimentos feitos pelos vereadores que são lidos na casa, são lidos por mim, que sou a primeira secretária. Depois o presidente abre aí a discussão para que todo vereador fale aquilo que pensa daquela demanda. E só depois, na segunda fase da sessão, antes de ir para a segunda fase da sessão, a gente tem as tribunas. E depois, que aqui foi uma média de 5, 6 pessoas usam a tribuna livre. E depois disso, sim, a gente abre para a ordem do dia, que é a votação dos projetos de lei que foram pautados pelo presidente. Eu imagino que muitos assuntos devem se esticar, né? E a gente não imagina. Então, a gente começa assim, oi, gente, boa tarde, porque a gente começa à tarde e ontem acabou 11 horas da noite. Boa tarde, tudo bem? Hoje vai ser tranquilo. Acho que hoje vai ser tranquilo. E acaba 11 horas da noite. E, nossa, gente, hoje a sessão vai ser super pesada. E acaba às 9. Então, não dá realmente para contar para vocês como vai ser. Depende muito da inspiração de cada vereador, das coisas que chegam do executivo para a gente, das tribunas. São tribunas, às vezes, que movimentam, né, os vereadores. São tribunas, às vezes, mais calmas. Então, vale a pena realmente a gente assistir, acompanhar na nossa cidade o trabalho do legislativo. Ele é muito importante e, para o advogado, ele é muito enriquecedor. Doutora, e tem vários projetos que acontecem que eu acho que é importante a gente divulgar. Eu não sei exatamente como que é a nomenclatura, eu vi nas suas redes sociais a apresentação, vereadores, são estudantes que vão para a Câmara e tem essa vivência de como seria estar ali no dia a dia do plenário. Como que é esse projeto? E fora esse, quais outros tem para que a gente possa divulgar também? Eles são eleitos. Tá. Eles são escolhidos dentro. Algumas escolas chegam até a eleição para escolher quais serão os vereadores que irão representar a cidade. Então, são escolhidos dentro das escolas, não são escolhidos na Câmara Municipal. 21 os vereadores júniores e eles têm, cada um tem um padrinho dentro da Câmara Municipal. Gabriel é o do meu gabinete, é um menino extremamente comprometido com a cidade, eu acho que vai ser um grande político, e ele se envolve realmente nas demandas e fazem sessões como a dos vereadores, e elegem a mesa diretora e aprendem como funciona o legislativo. Então, começa dentro da escola, depois passa para a escola legislativa que a gente tem na Câmara Municipal de Limeira, que dá toda essa estrutura para que eles realmente façam o dia a dia de uma sessão de um vereador no plenário. Mas a gente tem também para a terceira idade. Isso é muito legal. Eu adoro a terceira idade, né? Eu fiz esse programa com a terceira idade aí de prevenção no Procon, continuo fazendo no meu gabinete, visito os grupos de terceira idade, continuo dando palestras e falando sobre golpes na internet, sobre o que eles quiserem ouvir. E agora a gente tem também a possibilidade, a gente tem já faz tempo na Câmara Municipal, os vereadores de terceira idade. Então, a gente traz as pessoas, as crianças, os idosos, para que também conheçam o nosso trabalho, que se sintam representados, e eles têm demandas, eles têm projeto de lei, eles levam nos gabinetes dos vereadores deles, e assim a gente traz essa população mais perto do nosso trabalho. Nossa, que legal. A gente não conhece muito, né? Quando a gente olha... Por isso, quando você me disse o que as pessoas esperam de um vereador da Câmara Municipal, as pessoas conhecem pouco, doutora Priscila, as pessoas conhecem pouco, e é uma característica, eu não vou dizer do brasileiro, se é só nossa do brasileiro, mas é uma característica da população que vem a crítica em primeiro lugar. Mas, na verdade, existe pouca informação do trabalho que é feito. E é muito trabalho.
E é muito trabalho. Eu trabalhei 33 anos na advocacia e agora eu me dedico exclusivamente a estar vereadora. Eu sou advogada, eu estou vereadora e eu passo o meu dia inteiro trabalhando no exercício aí dessa nova fase da minha vida. Então, é muito importante que a gente tire essa forma negativa da população de olhar para a política, de olhar para os políticos, porque tem muito trabalho a ser feito e tem muito trabalho bom para advogado dentro das câmaras municipais, concursos públicos para procuradores municipais, que dão um suporte muito grande também para os vereadores, não só para os que não são advogados, para mim também, porque a gente acaba tendo toda uma técnica legislativa que eles são preparados e formados para isso. Doutora, muito legal. E aí tem a ver com a minha pergunta, a gente está caminhando para o momento final, infelizmente, se deixar a gente vai falando aqui a tarde toda, mas a agenda da doutora é super concorrida também. Que a minha última pergunta é sobre o conselho, né? A doutora já comentou um conselho que daria para si mesmo ano passado, que é até o conselho que daria para sua filha agora, mas agora mais nesse quesito que a doutora comentou agora, de oportunidades diferentes no direito para se trabalhar. Então, qual conselho que a doutora daria agora para alguém que está iniciando nessa carreira e que tem essas opções pela frente, né? Como escolher e quais são essas opções que a doutora acha relevantes, inclusive contando com a pública também. Eu vou ser repetitiva, porque eu continuo achando, porque eu tô ficando velha. E a gente começa realmente a dar muito valor para aquilo que te faz feliz. Justo. Eu continuo batendo nessa tecla, que você hoje tem um leque gigantesco dentro da advocacia. A gente sempre teve, mas hoje em dia é muito maior. Eu não tenho dúvidas sobre isso, que vai desde concurso público, na esfera municipal, estadual e federal, como a gente disse aqui. Advogados que trabalham no contencioso, advogados que trabalham apenas na área empresarial, em grandes empresas e que não sabem o que é um processo judicial. Enfim, mas existe a parte financeira que é muito importante, que a gente lembra hoje, meu pai dizia isso para mim no começo da minha profissão, e ele foi advogado também. Ele gostaria que eu tivesse feito concurso público, e ele dizia, se o fórum pegar fogo, eu lembro que ele brincava com esse exemplo, se acontecer alguma coisa, se o Tribunal de Justiça parar, você está ali, você não passa dificuldade, necessidade. Eu acho que é importante fazer a avaliação geral de tudo isso, mas eu ainda apostaria em fazer aquilo que te dá felicidade, aquilo que te dá alegria, aquilo que você faz com amor, porque você vai passar muitos anos da sua vida fazendo aquilo. Então, é importante que você tenha uma realização profissional, pessoal, financeira, é óbvio, né? Mas é muito importante que você tenha amor por aquilo que você faz. E se você escolhe qualquer uma dessas profissões, se você escolheu porque aquilo te deixou também feliz, você vai ser feliz na advocacia, que te dá um leque de oportunidades. Legal demais, doutora. Muito obrigado. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo. A dica que eu tenho aqui para quem está nos assistindo hoje, né? Como a gente tem muita presença do digital, segue nas redes sociais o seu vereador, os vereadores que interessam, né, que você acompanhe essa trajetória, porque, assim, eu teria uma pergunta, mas eu não vou fazer, assim, quantas horas tem seu dia? Porque eu te acompanho nas redes sociais e eu falo, gente, que loucura. Eu gosto muito, porque eu vejo que você é muito ativa, muito engajada, até estava comentando nos bastidores, né, eu vejo o seu trabalho hoje como vereadora, não aquela passadinha para tirar foto nos eventos, mas participar mesmo, conversar com a população, entender se é um evento beneficente, se envolver naquela causa. Então, assim, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Então, parabéns. Muito obrigada por dedicar um tempo aí precioso da sua agenda, tão corrida, tão dedicada, para estar aqui com a gente, compartilhando essas informações. Então, assim, para mim você é uma amiga querida, mas uma profissional que eu admiro demais. Então, fica aqui todo o meu carinho e consideração em relação ao trabalho precioso que você realiza aqui, não só para a cidade de Limeira, mas é o que eu falo, né? Como um bom trabalho público, isso ressoa no Estado. Quem sabe a gente fala até de alguns projetos e algumas posturas que chamam até a atenção de uma esfera federal, por que não? De um trabalho tão bem realizado e sendo um exemplo aí na política. Muito obrigada. Eu que agradeço, vou falar o que depois de tudo isso que a Priscila falou para mim, né? Mas eu agradeço de verdade, porque eu tenho me dedicado bastante. Eu não sei se eu tenho conseguido tudo isso que você está dizendo, mas eu tenho feito com muito amor, com muita dedicação.
E esse é o diferencial para a vida, para tudo que a gente faz na vida. E eu tenho me sentido muito feliz e muito realizada por isso. Não foi fácil abrir mão dos meus 33 anos de advocacia, agora para seguir, né, na vida aqui de vereadora, estar impedida de advogar, mas eu tenho procurado fazer com o mesmo amor, a mesma dedicação que eu fiz, que eu trilhei a minha vida profissional, e eu quero fazer dessa mesma forma agora aqui na minha vida pública. E deixar que essa mensagem fique, então, para todos que estão nos assistindo, é que faça o seu melhor. O melhor que você consegue fazer já é o suficiente, porque ele vai ser certamente feito com muito amor, com muito comprometimento, com muito respeito àquilo que você faz, e é isso que importa. E no fim dá tudo certo. Legal demais. Muito obrigado, doutora. E para você que chegou até o final do nosso episódio, quiser deixar uma pergunta para a doutora Maraísa, deixa aqui embaixo. Quem sabe ela volta em breve para poder responder num próximo episódio. Muito obrigado, se inscreve no canal, deixa o seu curtir e a gente se vê na próxima.